Olá, meus queridos, estamos aqui para mais uma aula de geografia. A nossa aula hoje é de revisão em preparação para a nossa avaliação de N1 do segundo bimestre. O assunto estudado é dinâmicas demográficas com a professora Simone. O nosso objetivo é revisar o conteúdo estudado em preparação para a nossa N1. No nosso roteiro de estudos, eu trouxe aqui a sequência dos conteúdos que foram já estudados, com o assunto dinâmicas demográficas. O primeiro deles é densidade demográfica, taxa de natalidade, taxa de fecundidade, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo, China, política do filho único, tipos de doenças e expectativa de vida, teorias malthusiana e neomalthusiana, e vamos analisar também uma pirâmide etária, da medicina, o declínio na taxa de natalidade e o aumento da longevidade. Vamos analisar o conceito de densidade demográfica e eu trouxe um exemplo para vocês. A densidade demográfica é a relação da população versus a área. Então, nós iremos pegar aqui e vamos fazer um cálculozinho para analisar a densidade demográfica de uma dada região, tá certo? Então, nós vamos pegar o total de habitantes e vamos dividir pela área territorial. Um determinado lugar tem 1 milhão de habitantes e 300 mil quilômetros quadrados. Então, se nós fôssemos pegar esse número populacional e dividirmos pela área territorial, nós iríamos ter esse resultado aqui, ó, 3,33, habitantes por quilômetros quadrados. Nós iríamos ter uma dízima periódica. E arredondando, nós teríamos 3 habitantes por quilômetros quadrados, em uma área territorial que conta com cerca de 1 milhão de habitantes para 3 mil quilômetros quadrados de área territorial. Entendido? Taxa de fecundidade é a estimativa do número médio de filhos por mulher em idade fértil. E segundo o IBGE, essa idade está entre os 15 e os 45 anos. É claro que alguns adolescentes preferem ter filhos um pouco mais novos, com seus 13, 14 anos de idade, assim como também algumas mulheres optam por ter filhos um pouco mais maduros, a partir dos seus 45 anos. Mas lembrando, que essa gestação depois dos 45 e antes dos 15 anos pode ser considerado uma gravidez de risco. Taxa de natalidade. Ela é representada a partir do número de nascidos vivos no período de 1 ano em relação ao total da população. É calculada a cada 1.000 habitantes. Então, de que forma nós vamos obter a taxa de natalidade? Nós iremos ter aqui o número de nascidos multiplicado por 1.000 e dividido pelo número de habitantes. A taxa de mortalidade é o contrário da taxa de natalidade, e aqui nós iremos representar o número de óbitos ocorridos no período de 1 ano, calculado a cada 1.000 habitantes. A taxa de mortalidade ela é o resultado do número de mortos multiplicado por 1.000 e dividido pelo número de habitantes. Crescimento vegetativo. Bom, gente, o crescimento vegetativo, ele representa a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade no período de 1 ano. Trouxe aqui mais uma vez um exemplo, que o resultado do crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Quando se tem um crescimento vegetativo positivo, é quando se tem um maior número de nascidos. E quando é que se tem um crescimento vegetativo negativo? Quando o número de mortos é maior do que o número de nascidos.
Então, a China sabe-se que é o país com o maior número populacional. E foi aí, com esse grande crescimento populacional, né, até 1970, que a preocupação do governo era uma medida que pudesse vir conter esse acelerado crescimento na taxa de natalidade. E um método, né, bem eficaz que a China trouxe foi a adoção da política do filho único. Não esqueçam, acho que todos vocês já devem ter ouvido falar, né? Inclusive já falei nas aulas anteriores dessa política. Essa política, ela traz aí a possibilidade para que cada casal tenha apenas um único filho, né? E, na grande maioria das vezes, os casais, eles optam, né, eles preferem, na verdade, ter o filho do sexo masculino. Muitas mulheres, no período de gestação, quando descobrem que é mulher, né, é uma menina, elas acabam abortando. Mas o porquê do filho do sexo masculino? Porque eles acreditam, né, na possibilidade que o filho homem vai ajudar a sustentar os pais quando tiverem com idade um pouco mais avançada. Bom, as doenças da civilização. Que tipo de doenças são essas, né? Sabe-se que no decorrer dos anos, com toda a mudança, né, que foi acontecendo no mundo inteiro, a introdução de novos métodos, a tecnologia, como também do aperfeiçoamento na medicina, né, as doenças elas não são as mesmas de cada período, né, de cada século. Então, são chamadas de doenças da civilização as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, doenças do sistema cardiovascular, câncer, respiratórias e crônicas, além de outras. Essas doenças, elas apresentam cerca de 68,6% dos óbitos no ano de 2011. Né? Sabe-se que antigamente essas doenças não eram as mesmas que provocavam uma grande taxa de mortalidade. Em 1930, quem dominava aí eram as doenças infecciosas e parasitárias. Essas doenças elas mataram cerca de 50% da população. Atualmente, essas doenças elas são chamadas de doenças da civilização. Por que esse termo, né? Porque é o resultado do estilo de vida da população atual, desde a sua alimentação até outros modos, né, que o ser humano foi adquirindo ao longo do tempo, que pôde propiciar essas doenças atuais. Vamos agora ver as teorias demográficas, teoria malthusiana, neomalthusiana, além das soluções. Bom, de início, vamos lembrar um pouquinho, né, que a teoria malthusiana ela surgiu em 1798 e essa teoria ela defendia a tese de que a população estava crescendo em um patamar superior ao da produção de alimentos, o que causaria graves convulsões sociais em razão do excesso de pessoas no mundo, já que a produção de alimentos não estava suprindo a necessidade da população, isso na teoria malthusiana. Então, para Thomas Malthus, a principal solução, né, de contenção, já que isso tudo iria resultar na fome e na miséria, né, segundo ele, seria o controle moral da população de baixa renda, que só deveria ter filhos caso pudesse sustentá-los, né? Então, para Thomas Malthus, né, o controle da natalidade iria estar inserido, além desse controle moral, a abstinência sexual, teria que ter uma idade certa, né, uma idade mais avançada um pouquinho para casar, e cada família só iria poder gerar o filho que pudesse sustentá-lo. Já na teoria neomalthusiana, essa teoria ela veio completar a teoria malthusiana, tentando incrementar um pouquinho, e ela defendia que as melhorias sociais
manifestavam-se a partir do controle do crescimento populacional. Então, essa teoria ela surgiu em 1960 e eles falavam bastante nessa teoria de que o crescimento populacional iria resultar na fome, na pobreza, na miséria, na desigualdade. E, além do mais, o controle da população iria trazer um desenvolvimento. E qual a solução da teoria neomalthusiana? A solução seria o uso de métodos contraceptivos, né? Então, são essas duas teorias que vocês devem estudar em preparação para a nossa avaliação. Bom, agora nós vamos analisar uma pirâmide etária. Na verdade, são duas pirâmides etárias. E vamos lembrar um pouquinho qual o sentido de representar para vocês uma pirâmide etária. Então, é nela que nós vamos ter um gráfico populacional que apresenta a divisão populacional por sexo, por idade e também vamos ver o número de cada um dessa divisão, né? Por idade, por sexo. E aí nós temos duas pirâmides, uma da África, né? Continente africano, e outra da Europa no ano de 2006, as duas pirâmides. E aí nós vamos observar que há uma grande diferença entre ambas. Por que há essa diferença? Primeiro, porque são continentes diferentes e porque a questão financeira de cada um deles também é bastante diferente. E isso é muito determinante, né? Para que tenhamos uma base mais larga, uma base mais estreita, um corpo mais largo ou estreito e um topo também mais largo ou estreito. Lembrando que no topo da pirâmide nós vamos ter o número de idosos, no corpo nós vamos ter o número de adultos e aqui nós vamos ter o número de crianças também e aqui pré-adolescentes, né, jovens. Mas por que há essa diferença? Porque essa diferença ela vai entrar na questão de desenvolvimento de cada nação, né? Sabe-se que na Europa há um forte equilíbrio na taxa populacional em virtude de meios como a medicina e entre outros recursos que são bem mais cabíveis lá do que na África. Então, a pobreza, a miséria, a desigualdade são frutos que são bem expressivos aqui nessa pirâmide. E o Brasil, ele tem uma pirâmide bem parecida com a pirâmide etária da África, né? Por ser também um país em desenvolvimento. Observem que o número de idosos na Europa, né, é um número bem parecido com o número de crianças, né? Então, o país ele tem que estar apto aí para estar recebendo esse número de idosos, né, que vem crescendo de um certo tempo para cá, isso em virtude dos cuidados médicos, né, de assistência, a previdência também conta muito, né? Então, muitos idosos dependem desse auxílio do governo, da sua aposentadoria para ter uma qualidade de vida, bem? Então, nós vamos finalizando a nossa aula por aqui. Esses são os principais assuntos que vocês devem se deter aí para a nossa avaliação. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada e até a nossa próxima aula. A próxima aula será a correção da nossa prova de NU, tá certo? Até breve!